Eu, como mãe, sei que quando a gente tem nossos filhos, principalmente quando somos mães de primeira viagem, a gente tem a preocupação de que será que o nosso filho vai se desenvolver do jeito certo? Será que ele vai começar a andar? Será que ele vai falar no período certo? Eu sei como é isso. E eu sei que isso pode nos levar e fazer buscas de como estimular nossos filhos, mas nem sempre a gente encontra as coisas adequadas na internet, não é mesmo? Nesse vídeo, quero trazer para você algumas brincadeiras e algumas atividades que você pode fazer com seu filho para que ajude ele a se desenvolver da maneira correta, no tempo correto, desde o nascimento até ele se tornar maiorzinho. E quando eu falo em desenvolvimento, seria aprender a andar, aprender a falar, aprender a engatear, né? São essas habilidades que o bebezinho, com o passar do tempo, deve ir ganhando de acordo com a sua idade. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tayane Guimarães, sou médica pediatra e com esses vídeos eu procuro ajudar mães, principalmente de primeira viagem, a tornarem a maternidade mais leve. Vamos lá? Mas Tayane, tem realmente um tempo certo para que a criança desenvolva algumas habilidades? Não tem assim um mês exato. Por exemplo, com 6 meses a criança tem que estar fazendo isso, isso e isso. Não. Mas existe um período dentro do qual a criança precisa aprender algumas atividades. Então, existe um período certo em que a criança vai precisar aprender a engatinhar, vai precisar aprender a sentar, vai precisar aprender a falar, a caminhar. É durante esse período que a gente vai precisar saber como desenvolver as crianças. Mas eu tenho visto que o meu filho não está se desenvolvendo igual o irmão dele se desenvolveu mais rápido, né? Ou então, o meu sobrinho se desenvolveu mais rápido, ou então, o meu sobrinho está mais lento do que o meu filho. Primeiro, a gente precisa saber que cada criança é um indivíduo único, tá? Então a gente não deve fazer comparações, porque cada criança vai se desenvolver no seu tempo. Tanto que a gente tem período, alguns meses, para que determinada habilidade seja aprendida. Então, tem crianças que, quando muito estimuladas, elas podem começar a desenvolver algumas habilidades antes realmente. Mas isso não quer dizer que se o meu filho desenvolver durante aquele período que ele está atrasado. Não. Então, a primeira coisa, não comparar criança com criança, nem mesmo irmãos. Mas eu criei os dois iguais e um desenvolveu de um jeito e o outro desenvolveu de outro. Sim, porque são seres diferentes. Então, a primeira coisa, cada criança é um ser individual e vai se desenvolver de forma única, tá bom? E para que você se sinta mais segura, é muito importante você ter o acompanhamento com o pediatra, porque o pediatra vai lhe ajudar a identificar se determinadas habilidades do seu bebê estão sendo desenvolvidas no período certo. É importante que você tenha esse acompanhamento no primeiro ano de vida, principalmente, que seja mensal, porque cada mês a gente vai ter habilidades novas para ser avaliadas. E eu não estou falando isso só porque eu sou pediatra, não. Né? Eu estou falando isso porque eu sou mãe e também me preocupo pelo fato de eu ser pediatra, eu sei o quão importante é saber como desenvolver essas crianças, saber o tempo exato para a gente desenvolver essas crianças, tá bom? Você já pode ter pensado ou já pode ter ouvido a seguinte frase: meu filho está demorando a falar. E isso é uma queixa muito comum no meu consultório. Muitos pais chegam para mim falando: mas meu filho já tem 1 ano e não está falando nada. E aí quando a gente para e analisa como está o dia a dia dessa criança, a gente consegue identificar algumas atividades que estão ajudando nesse atraso da fala da criança. Então, o desenvolvimento da criança, de todas as habilidades dela, vai depender muito de como é o dia a dia dessa criança. Falando especificamente da fala, muitas crianças que passam muito tempo na frente das telas, e aí tela que eu falo é televisão, celular, tablet, provavelmente vão desenvolver atraso na fala. Mas por quê? Porque elas ficam ali na frente da tela só absorvendo, mas elas não estão estimulando a fala. Elas estão só ouvindo e entretidas ali, sem ter com quem conversar. Né? Então, para que a criança desenvolva uma fala no período certo, ela precisa conversar. Ela precisa ser estimulada. Muitas crianças também, principalmente nesse período agora de quarentena,
estão ficando muito isoladas dentro de casa. E isso também, a falta de convívio com outras crianças, também facilita a criança a ter dificuldades na fala. A falta de conversa com os pais ou com os cuidadores também faz com que a criança tenha atraso na fala. Então, algumas atividades, né, que o pediatra pode identificar durante a conversa, né, sobre o dia a dia da criança, podem estar dificultando o desenvolvimento de algumas habilidades da criança. Então, você pode estar pensando assim: mas Tayane, eu tenho uma vida muito corrida. Eu trabalho fora, eu trabalho em tempo integral, ou então eu trabalho dentro de casa e tenho muitos afazeres domésticos. Eu entendo. E a gente também tem meios para tentar desenvolver as crianças mesmo assim. Tem muitas pessoas que antes de ter filhos criticam os pais por darem os tablets, por darem o celular, né? Até pensam assim: ah, mas eu nunca vou fazer isso. Meu filho não vai ver tela antes de 1 ano, antes de 2 anos. Gente, eu já fiz isso. Cuspi pra cima. Porque hoje em dia, principalmente nós que trabalhamos, que temos muitos afazeres, é difícil realmente a gente conseguir dar uma atenção integral para a criança. Então, se você precisar dar a tela, né, dar o celular, dar o tablet, colocar na frente da TV, tudo bem, né? A gente também não pode ser rígido, extremo, né, para falar não pode, a criança não pode nem olhar para a televisão. Não é assim. Só que a gente tem que entender que as telas, elas podem ser prejudiciais se você deixar a criança o tempo todo lá na tela. Então, se você quiser colocar assim, num instante, enquanto você faz ali uma comida, né? Ou então enquanto você resolve alguma coisinha rapidinho e depois acabou o tempo de tela, tudo bem. Mas o que não pode é fazer com que a criança se vicie na tela. É fazer com que a criança queira estar assistindo o tempo todo. Então, sempre que você tiver tempo, vá brincar, né? Sempre que você tiver tempo, chame a criança para ir no quintal, leve a criança para brincar no quarto, leve a criança para brincar na rua com outras crianças, no parquinho, tá? O importante é que você esteja ciente de que o tempo que você tiver, mesmo que seja pouco, mas o tempo que você tiver, que você faça outras atividades com a criança, que você realmente esteja ali presente para essa criança. Aqui em casa, por exemplo, a Luísa, ela começou a assistir o celular, algumas coisinhas no celular, com 1 aninho. Porque eu precisava fazer algumas coisas, eu precisava ter alguns momentos para resolver alguns problemas. E tá tudo bem, gente. Eu dava para ela por um tempo e logo em seguida eu tirava. Não, resolvia o que eu tinha que resolver e pronto, minha filha, acabou o Dudu, que é como ela chama o desenho, né? Então, se você pode fazer isso, mas sempre ciente de que tem que ser o mínimo de tempo possível, ok? Para que isso não atrapalhe o desenvolvimento cerebral do seu bebê. Apesar da Luísa assistir um pouco de TV em alguns momentos, ela está tendo um desenvolvimento da fala, por exemplo, maravilhoso. Ela, com 2 aninhos, ela já constrói frases, ela já fala palavras mais complexas. Apesar dela estar na frente da tela, por trás disso há todo um desenvolvimento, há todo um conjunto de atividades que a gente faz durante o dia a dia para desenvolver a fala e outras habilidades dela. Então, a exposição de tela, se for por muito tempo, ela é realmente prejudicial. Mas se ela for dosada para que você possa fazer algumas atividades em alguns momentos curtos, não tem problema. E lembrando que a gente não pode ser rígido. A gente tem que adaptar as recomendações à nossa vida diária, que nenhuma vida é perfeita, né? Mas, Tayane, eu trabalho em tempo integral, eu saio de manhã, chego já à noite em casa, só para colocar ele para dormir, e eu preciso deixar na creche, ou eu preciso deixar na escolinha, ou eu preciso deixar com outras pessoas em casa. Tudo bem. Lembrando que cada família tem uma rotina diferente e a gente precisa adaptar as nossas atividades à rotina da família. Então, se você precisa deixar o seu filho com outras pessoas durante o dia para cuidar, é importante que essas pessoas estejam ajudando o filho, né? Estejam ajudando ele a aprender essas habilidades. Então, se você não pode estar o tempo que você precisa com a criança, passe orientações para quem estiver cuidando,
das atividades que você precisa que sejam desenvolvidas com essa criança. Para outras pessoas que muitas vezes não têm um vínculo, né, grande com a criança, como por exemplo o babá ou outras pessoas que cuidam da criança, né, às vezes pode ser mais cômodo deixar a criança ali na frente da TV. Então é importante que os pais podem até estar fora, mas que estejam atentos ao que está sendo desenvolvido, ao que está sendo ofertado à criança com relação a atividades, tá? Então se você tiver que deixar com outras pessoas, que essas pessoas sejam pessoas instruídas, que essas pessoas sejam pessoas conscientes, né, das atividades que podem prejudicar a criança e das atividades que podem ajudar a criança a se desenvolver, né? Que sejam pessoas amorosas, que sejam pessoas com os princípios parecidos com o seu, tá bom? Provavelmente você já deve ter ouvido falar, né, que colocar a criança na escolinha ajuda no desenvolvimento dela. Mas, Tayane, ajuda mesmo ou pode ser prejudicial? Gente, se você conseguir escolher um local adequado para colocar sua criança, realmente ajuda. O convívio com outras crianças e o convívio com pessoas diferentes, né, que estejam ali para cuidar da criança, é super benéfico. Então, ir para a escolinha, por um lado, realmente pode ser muito bom. Mas, por outro lado, colocar na escolinha ou na creche cedo demais pode trazer outros problemas para a criança, problemas emocionais. Então, a separação cedo da família ou da mãe, o convívio com outras crianças que vão ter educações diferentes, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa dosar. Se você não tem outra opção e precisa colocar na creche ou na escolinha, tudo bem, coloque, mas é preciso que você siga algumas orientações na hora de escolher a escolinha ou a creche adequada. E aí eu vou trazer algumas dicas para você, mais no final do vídeo, tá bom? Fique atento para que você saiba quais os melhores critérios para você escolher uma creche ou escolinha adequada. Mas algumas pessoas ainda podem se perguntar assim, mas nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, na era da tecnologia. Será que seria errado privar a criança de ter acesso a essa tecnologia, já que será o futuro dela? Nós precisamos saber que há tempo para tudo. A gente não pode querer colocar a carroça na frente dos cavalos. A gente precisa saber que vai chegar o momento da criança poder receber uma quantidade maior de informações. Mas quando a criança é pequenininha, ela não precisa de tantas informações como elas vêm recebendo quando assiste as televisões. Então isso pode fazer com que acelere muito a atividade cerebral da criança. E isso pode fazer com que a criança, no momento em que ela está ali na frente da TV, ela fica ali como se fosse hipnotizada, né? Mas tirou ali aquele momento da TV, ela desenvolve uma agitação muito grande. Então hoje também é uma queixa muito comum que, mas meu filho é hiperativo. Mas será que não é porque ele está tendo uma quantidade de informação, está recebendo uma quantidade de informação muito grande? Né? Será que não está tendo um aumento da atividade cerebral por conta de uma grande oferta de informações vindas de meios de comunicação? Vale a pena pensar, né, sobre isso. E um outro problema também que pode causar para essas crianças é problemas oculares, problemas na vista. Né? Então, os celulares, tablets, televisões, eles têm uma quantidade de luz muito grande e muitas vezes as crianças assistem aqui pertinho, né? Quando é no celular ou quando é no tablet, assiste perto demais e essa luz, ela acaba sendo prejudicial para a visão dessa criança. Então, vai chegar um momento em que a criança vai poder ser exposta por um tempo maior a esses aparelhos. Mas quando é muito pequenininho, não é o período adequado. Eu percebo com a minha filha, quando ela fica um tempo maior exposta à televisão, ela fica agitada depois. Isso também já fez com que a gente mudasse nossas atitudes com relação ao tempo de exposição de tela para ela. E eu vejo muito isso com outras crianças também. Não é só o relato dos pais no consultório para mim, mas é o que eu vejo também. Muitas crianças muito agitadas, muitas crianças que não têm um comportamento adequado, mas estão expostas à tela. E ali elas aprendem tudo. Aprendem o que é o certo e aprendem o errado também, tá? Então, é importante que seja dosado. E se você puder não expor a criança menor de 2 anos às telas,
é o melhor. Até agora eu já falei tanto, né? Pode estar parecendo que ajudar o desenvolvimento da criança pode ser algo difícil, mas não, gente, não é algo difícil. É algo fácil, é algo que com certeza você sabe fazer. Então a gente precisa às vezes usar a criatividade para que a gente possa adaptar algumas atividades que eu vou falar aqui à rotina. Uma das coisas que eu gosto muito de falar também é que os pais precisam estar atentos que eles serão exemplos, né? Então as suas atividades nortearão as atividades da criança. Então se você ficar muito na frente da TV, muito na frente do celular, a criança normalmente vai querer também ficar na frente da TV, na frente do celular. Então se você tem o hábito de ir para fazer atividade fora, né, fazer atividade física, tem o hábito de cuidar ali das coisas da sua casa, cuidar do seu jardim, de brincar com a criança, naturalmente a criança vai ter esses hábitos também, tá? Porque a criança é uma esponjinha, ela aprende tudo que ela vê. Por exemplo, não tenho condições de comprar brinquedos, Tayane, para ajudar no desenvolvimento, já que os brinquedos são super importantes para o desenvolvimento da criança. Então, se você não tem condições de comprar um chocalhinho, né, simples, ou não tem condições de comprar qualquer brinquedinho, não tem problema. Os melhores brinquedos para as crianças são os brinquedos que a gente tem dentro de casa, né? Então, uma garrafa PET, né? Todo mundo encontra fácil uma garrafa PET. Então, você pode colocar pedrinhas ou aqui tem feijãozinho, né? Ou pode colocar coisinhas pequenas que possam fazer um chocalhinho para a criança, né? Isso é super importante para ajudar o bebezinho, né? A localizar o som, né? Vai ajudar o bebezinho a buscar, aprender a virar a cabecinha, né? Então, tampa de panela, gente, colher de pau para ficar batendo nas coisas, são brinquedos muito interessantes para a criança. Então não precisa você ter brinquedos caros, não precisa você estar enchendo a criança de brinquedo, mas permita que a criança utilize as coisas de casa, mas lógico, com segurança, né, sob observação, para que ela aprenda, para que ela possa se desenvolver. Há atividades que você já brincava quando você era pequeno, né? Então brincar na rua, brincar de amarelinha, jogar bola, né? Isso são atividades que são super importantes para as crianças maiorzinhas. Então você sabe sim o que fazer. Só precisa você tentar resgatar um pouco do que você fazia durante sua infância. E uma outra dica super valiosa, né, que você pode começar desde os primeiros meses de vida e fazer com que isso acompanhe a vida toda da criança, é o hábito da leitura. Então, dependendo da idade da criança, né, quando a criança já conseguir focar o olhar em objetos, em figuras, você pode começar a oferecer os livrinhos, tá? Os primeiros que eu indico são os livrinhos de plástico, aqueles que a gente pode molhar, tá? Então, livrinhos coloridos, livrinhos que tenham poucas historinhas, mas que tenham muita figura, tá? Para ir desenvolvendo o interesse da criança. Os livrinhos sem pontas, né? Com as pontas arredondadas, tá? E que sejam fáceis de dobrar, né? Manipular para a criança, tá bom? Isso aqui é para crianças que não vão ter muitas habilidades ainda com a mãozinha, que vão levar as coisas para a boca, tá? Então, nesse período é legal esse tipo de livrinho. E aí você ter várias opções, né? Para deixar ali para a criança brincar. E também pegar em alguns momentos e falar, vamos ler um livrinho, né? É o momento da leitura, porque isso daí você vai estar estimulando a criança, tá? Quando a criança crescer um pouquinho mais, você já pode ir evoluindo um pouco mais nos livros, né? E oferecendo alguns que tenha sons, tá? Que a criança possa abrir e ver a historinha e ao mesmo tempo ouvir, tá? E aí você vai estar estimulando várias coisas aqui, vai estar estimulando a audição, vai estar estimulando a imaginação, a visão, o tato, tá? Vai estar estimulando várias coisas, inclusive a linguagem, né? Porque criança que tem o hábito de ler é criança que consegue ter um vocabulário muito melhor, consegue aprender a falar muito mais rápido. Vai querer ensinar algumas coisas para a criança, algumas coisas diferentes? Existem vários livrinhos que também ajudam nesse processo, né? Então esse daqui, por exemplo, é um exemplo de um livrinho que ensina as cores, né? Então ele tem aqui tudo, a página do vermelho, tudo é vermelho, né? E aí você vai falando para a criança,
o regador vermelho, o morango vermelho, o guarda-chuva vermelho, né? E aqui na outra parte também o coração vermelho, o polvo vermelho, tá? Para que a criança aprenda as cores. E aí tem azul, tem amarelo. Então tem várias opções de livrinhos que você pode comprar para ir ajudando a criança a aprender, né, algumas coisas, tá? Então tem o livrinho sobre fazer o cocô, tem o livrinho sobre as cores, tem o livrinho sobre formas, né? Tem vários livrinhos. Tem livrinho sobre atividades para fazer em casa, tem o livrinho sobre o corpo humano. A literatura tem uma infinidade de opções de livros infantis, tá? Então isso daí é uma das coisas que eu sempre recomendo para os meus pacientes, ter uma bibliotecazinha, igual essa daqui, da Luísa, tá? Fica no quartinho dela e ela sempre teve acesso, né, a essa biblioteca. A hora que ela quer, ela vai lá, ela pega o livrinho dela e hoje ela já gosta de ler, mesmo quando eu não chamo ela para ler. Uma das coisas que ela mais gosta é ir na Saraiva ou em qualquer outra livraria. Ela adora, ela fica encantada com a quantidade de livrinhos que tem ali, porque foi estimulada desde cedo. E isso é uma das coisas que ajudou bastante ela a desenvolver a linguagem, né? Como eu já falei em outro momento, a Luísa fala bastante para a idade dela. Já desenvolve frases, já fala palavras mais complexas, né? E ela vai fazer ainda 2 anos. Então, é uma dica muito legal. Vale muito a pena. Tá, mas eu já falei muita coisa, mas vamos ao que eu prometi trazer para vocês, né? As dicas sobre o que você deve buscar quando está procurando uma escolinha, tá? Ou uma creche. Então, primeiro, para que a sua criança tenha um bom desenvolvimento, é preciso que ela esteja sob os cuidados de pessoas responsáveis. Então, quanto maior o número de crianças para uma professora, menor é a atenção que a professora vai poder dar para as crianças. Então, quando você procurar alguma escolinha ou alguma creche, procure alguma que tenha uma quantidade menor de crianças por turma, ou que tenha uma quantidade maior de professoras, tá? Porque aí a professora vai poder dar uma atenção melhor para cada criança. Quando a gente coloca as crianças em salas de aula ou coloca em creches com uma quantidade muito grande de bebês ali, para uma pessoa só ou para 2 pessoas só, os professores não conseguem dar atenção. E o seu filho acaba aprendendo coisas, imitando outras crianças, né, que não devia acontecer, ou acaba muitas vezes podendo se acidentar, porque não tem uma pessoa específica ali para cuidar daquela criança. Então, quanto menor a quantidade de crianças dentro da sala de aula ou dentro do local onde a criança vai estar, melhor. Quando você for procurar também, procure locais onde tenham pessoas realmente capacitadas, né? Pessoas que tiveram pelo menos um mínimo de instrução de como cuidar realmente de crianças. Procure locais também onde você possa ter acesso fácil, os pais, né? Onde os pais possam ter acesso fácil e possam saber que atividades estão sendo desenvolvidas para essa criança. Existem muitos locais por aí que já têm câmeras onde os pais podem assistir às atividades da criança de forma remota. Então, os pais podem estar no trabalho, mas sabendo como é que o filho está na escolinha. Então, isso é uma realidade já. Então, você pode também ter locais assim. E se não tem câmeras ou se não tem condições de pagar um local onde tenha câmeras, esteja atento ao que a criança está fazendo durante o dia a dia. Quais são as atividades que a escolinha está oferecendo para aquela criança? O que a criança está comendo durante o tempo que permanece ali naquele local? Outra dica, prefira locais onde a criança possa ter contato com a natureza. Evite colocar locais onde seja só construções, né? Onde seja só a criança fica presa dentro ali de um local, de uma salinha, de um quarto. Ofereça à criança a oportunidade de se desenvolver com outras crianças, mas dentro de um ambiente que realmente possa trazer diversão e dentro de um ambiente onde tenha essa diversão, mas de forma segura. Veja também locais onde não exponha as crianças à tela, tá? Então, se você já está colocando em outro local porque você não tem como dar essa atenção para a criança, então que você busque algum local onde realmente a criança terá atenção. E tem o período de adaptação, né, da criança lá na escolinha. Então, não pode ir lá no primeiro dia e já deixar a criança lá na escola, tá? Então, tem que ter esse período de adaptação. E
você tem que estar lá dentro. Tem que estar de vez em quando indo lá e vivenciando um pouquinho também do que está acontecendo lá dentro dessa escolinha ou dessa creche. Porque se você está lá dentro, você consegue identificar se tem alguma atividade que esteja sendo ensinada que não esteja da forma adequada, ou alguma criança que esteja tendo alguma conduta inadequada, né, para que o seu filho não aprenda. Então é importante que você esteja ali dentro para que você possa também ajudar a sinalizar para a professora o que talvez ela possa não estar vendo. Então, eu vou deixar meu filho na creche, vou deixar meu filho na escolinha, tudo bem. Mas eu também preciso estar lá dentro em alguns momentos, para que eu também possa participar daquela convivência da criança. E Tayane, mas me fala algumas coisas que eu posso fazer, né? Eu não estou tendo ideias, algumas coisas que eu posso fazer para ajudar meu filhinho a desenvolver. Toda criança quando nasce, né, independente de onde nasceu, se foi no SUS, se foi no hospital particular, então elas ganham a caderneta da criança. Então essa é a versão mais antiga, tá? Mas é a que eu tenho em casa. Mas hoje a gente já tem uma versão mais atual, mas que é bem semelhante a essa, tá? Então nessa caderneta aqui, você na página 44, 45, 46 e 47, vocês vão ter uma lista de atividades. Essas atividades aqui. Então, para cada atividade da esquerda, você vai ter do lado direito, na página da direita, o período correto para que a criança desenvolva, tá? Então, quando o bebezinho por exemplo, com 1 ano, olhando aqui na página 45, né? Então, o bebezinho com 1 ano, ele é esperado que ele desenvolva todas essas atividades que estão em amarelo. A partir daqui, você pode ver quais as atividades que você pode estar desenvolvendo com essa criança, né, nessa idade, e começar a estimular. Então, por exemplo, você tem aí observar um rosto. Então, observar um rosto vai ajudar a criança desde o nascimento. Quando o bebezinho nasce, quando ele está no período ainda de recém-nascido, que é considerado do nascimento até 28 dias, o bebê não vai ter muita interação, não. Minha filha brincando. Desde que o bebezinho nasce, você pode começar a ensinar a criança de forma bem simples. Então, inicialmente, você tem que chegar bem perto da criança para que ela aprenda a fixar o olhar, tá? Então, você, quando vai falar com a criança, né, fale de forma suave, fale de forma lenta, né? Mas fale assim, bem pertinho. E você vai perceber que ele vai ter alguns momentos em que ele vai fixar o olhar em você e depois vai ficar com o olhar meio perdido. Isso é normal. Mas se você estiver ali perto, ele vai aprender a começar a fixar o olhar. Essa é uma dica, né, para quem está com um bebezinho recém-nascido, tá? E uma outra dica que você já pode começar desde já também é fazer carinho, fazer massagem no bebê. Porque ele vai começar a desenvolver os seus outros sentidos, né? Do toque, do olfato, de estar sentindo o seu cheiro ali. Ele vai aprender a gostar de uma carícia, tá? Isso tudo é importante para o desenvolvimento cerebral da criança. Quando o bebezinho já tem 1 mês, você já pode começar a colocá-lo de bruços, né? Então deita ele na cama, né, de barriguinha para baixo, sempre sob supervisão, tá? Então, com ele deitadinho, você deixa ele ali para que ele aprenda a lateralizar a cabeça, tá? Então, você vai perceber que com o tempo, ele vai inicialmente ficar com a cabeça só para um lado e depois, com o passar dos meses, ele já vai começando a virar, tá? E para que ele possa ganhar fortalecimento nos braços. Então, ele vai começar, depois de um tempo, a se apoiar os bracinhos, tá? Então, isso você já pode começar a fazer com 1 mês. Tá? Mas sempre sob supervisão. E aí você pode deixar a criancinha ali de bruços em torno de uns 10 minutinhos e fazer isso algumas vezes ao dia, tá? Mas, reforçando mais uma vez, sempre sob supervisão. Porque nessa idade, a criança pode ficar sufocada, se ficar com o rostinho encostado na cama, tá? Então, sempre sob supervisão, porque ele ainda está aprendendo a lateralizar a cabeça. Uma outra atividade que você pode começar com 1 mês já é oferecer à criança estímulos sonoros. Então, se tiver algum chocalhinho, pode ser o chocalho mais simples que tiver em casa. Então, faça barulhos para a criança perto da orelha, né?
Com o tempo, a criança vai aprendendo a procurar esse barulho, né? Inicialmente, ele vai só prestar atenção, ele vai parar, o olhinho vai parar um pouquinho, como se ele estivesse prestando atenção no barulho. E com o passar dos meses, ele vai começar a lateralizar a cabeça para procurar, tá? E aí, o que você pode fazer também começou a procurar, né? Aí você já começa a trazer para o meio, para o centro, para que ele já vá mudando, né, a posição da cabeça espontaneamente, tá? E depois ele já começa a fazer o movimento de 180 graus, tá? Então, inicialmente ele só ouve, depois ele já acompanha até o centro e depois ele vai acompanhando para o outro lado, tá? Já vai virando a cabeça de um lado para o outro. Então, isso são atividades que você pode fazer durante o dia a dia. São atividades fáceis, atividades simples que você vai estar ajudando o seu bebezinho a se desenvolver. Quando o bebezinho já tiver com 2 meses, ele já vai começar a estar sorrindo para você, né? Então, quando você já colocar ele aqui de frente para você, você vai estar brincando, né? Como toda mãe sabe brincar, né? Sabe fazer aqueles barulhos bonitinhos, né? E aí ele já vai estar começando a fazer sorrisos para você. Mas é importante que você esteja tendo interação com a criança, tá? Para que ele comece a desenvolver esse sorriso social, tá bom? A partir dos 3 meses, ele já pode segurar alguns objetos com a mão, tá? Então é importante que um pouco antes dos 3 meses você já comece a dar objetos grandes para a criança. Então coloca na mão da criança e fecha, né? Coloca alguma coisa na mão da criança e fecha para que a criança aprenda a segurar, tá? Então com os 2 meses você já pode começar a fazer isso e com 3 meses ela já é mais ou menos para ela estar conseguindo segurar, né, esses objetos com a mãozinha. Ah, mas não está desenvolvendo. Tudo bem, espera mais um pouquinho, estimula. Às vezes a criança demora a desenvolver alguma habilidade, mas é simplesmente por falta de estímulo mesmo, tá bom? A partir dos 4 meses, né, entre os 4 até os 6 meses, é o período que a criança deve aprender a rolar. Então é importante que você coloque a criança na cama e comece a ensinar ela a rolar, tá? Então você pode fazer isso através desse movimento de dobrar a perninha e empurrar um pouquinho assim nas costas da criança para que ela aprenda a rolar, para que ela entenda o que é preciso fazer naquele momento. E até os 6 meses é importante que essa criança já esteja desenvolvendo essa habilidade, tá? Mas ela pode começar com 4 meses. Com 4 até 6 meses é o período. Levar objetos à boca. Para que a criança leve objetos à boca, ela já deve ter aprendido a segurar os objetos, né? Então, até os 3 meses ela vai aprender a segurar os objetos e a partir dos 4 meses ela já vai começar a levar as coisinhas para a boca, né? E até os 6 meses ela já tem que ter essa habilidade de levar os objetos à boca. A partir dos 6 meses ela já vai começar a transferir objetos entre uma mão e outra, né? Então você pode ensinar, mostrar isso para a criança, né? E botar na mãozinha da criança e ensinar para ela que ela pode fazer isso. Isso é uma forma de estimular. Transferir objetos de uma mão para outra. Começar a duplicar as sílabas ma, pa, da, da. E isso daí ela vai fazer imitando você, tá? Então, a partir dos 6 meses, você já tem que começar a fazer isso, fazer essas sílabas duplicadas para que ela possa ir aprendendo e fazendo. E também, a partir dos 6 meses, já tem que ir ensinando a criança a sentar com apoio, tá? Até para poder preparar essa criança para a introdução alimentar, né? Que ela precisa aprender a sentar para que ela possa começar a receber a alimentação em forma de papinha. Para que ela aprenda a sentar sem apoio, ela precisa primeiramente aprender a sentar com apoio e depois você vai ensinando ela a sentar sem apoio, tá? E aí você pode colocar ela nessa posição assim, sentada, com as mãozinhas para frente, para que ela possa aprender a se sustentar, para que ela possa aprender a fortalecer também essa musculatura que sustenta a coluna, né? Para que assim ela consiga aprender a sentar. E aí vai, né? Então tem um monte de atividades que você pode fazer e para que você possa se guiar adequadamente, né, nas atividades que o seu filho deve desenvolver para cada idade, vai seguindo a caderneta, tá? Lembrando que
Existem algumas atividades que estão marcadas em vários meses, né? Como, por exemplo, a sentar sem apoio, né? Lá já quase no final dessa primeira página, a criança pode começar a desenvolver o sentar sem apoio dos 6, mas pode desenvolver até o 9º mês, tá? Então, meu filho está com 6 meses e não está sentando, tudo bem. Eu vou intensificar o que eu preciso fazer para ensiná-lo. Então, eu vou colocar ele sentado mais vezes, eu vou tentar soltar ele de vez em quando em um local seguro, né? Para que eu possa ensiná-lo a sentar sem apoio, tá? Então, o que você perceber que chegou na idade e o seu filho não desenvolveu, tente estimular um pouco mais. Não desenvolveu ainda, não deixe de procurar o pediatra, porque ele é a melhor pessoa para ajudar você, ele e os fisioterapeutas, até orientar que atividades você pode fazer para desenvolver habilidades motoras, tá? Fonoaudiólogos também para desenvolver atividades na linguagem, tá bom? Então, primeiramente, o pediatra, se houver necessidade, ele vai estar encaminhando para esses outros profissionais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Não deixe de utilizar esse material que é super importante e que todo mundo que tem criança pequena tem que ter, tá? E ele é distribuído nas unidades de saúde do SUS, tá? Então, aqui tem informações super importantes, tudo relacionado à saúde da criança, incluindo sobre muita coisa que a gente conversou aqui nesse vídeo, tá? Sobre o que atividades é importante para cada criança em cada idade, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, manda um direct para mim, deixa uma mensagem aqui para mim, que eu vou ter muito gosto de estar respondendo a todos, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.